Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Creio num Deus que pode tudo e dar a luz a este mundo, e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa que está caído, se levanta pela virtude esta palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu, e a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem a
Creio que o fogo lá do céu mesmo cair e o holocausto consumiu e viu que Deus de Elias é o Deus de Israel. Creio que as tuas lutas poderão passar. Basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos transmitir a palavra do Senhor por meio da rede social, visto que estamos sob o decreto estadual e nos impede de nos reunir no templo. Mais uma vez, irmãos, estamos sendo levados a pensar, a refletir sobre o nosso tempo, sobre o nosso mundo, sobre que tempo é esse que nós estamos vivendo. Lembre-se disso. Às vezes, algumas pregações no passado e algumas linhas de pensamento do passado diziam que nós não passaríamos por tribulação, que nós seríamos tirados da terra antes que começassem as perseguições e as tribulações, mas isso estava baseado apenas, simplesmente, em uma visão ou um sonho. Isso está muito próximo lá, você vai pesquisar e vai procurar Irmãos de Plymouth e você vai ver como foi que isso começou. Mas a Escritura nos diz que nós devemos ter bom ânimo e crer em Cristo, porque Ele venceu o mundo. Independente do tempo que nós estivermos vivendo, independente do tempo que nós estivermos passando, independente das coisas que estejamos vivendo, precisamos continuar crendo em Cristo. Se vamos passar por situações ainda mais difíceis para a igreja, ainda assim continuaremos sendo igreja do Senhor e Ele tem nos guardado. É Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem guardado a sua igreja de uma forma poderosíssima. Espere em Cristo que o seu coração, como um fiel do Senhor, não seja abalado por coisa alguma. Oramos para que sejamos fortalecidos no meio de toda essa tempestade. Que na oração de Cristo, feita ali no capítulo 17 de João, seja mais uma vez lembrada por nós. E lembrando que Deus sempre atende as orações do Filho, sempre nos atende em oração, quando nós oramos conforme a sua vontade. E a vontade de Jesus e a oração de Jesus é para que nós fôssemos fortalecidos diante desse mundo. Nós não seríamos tirados do mundo. Ele não pede que nós sejamos tirados do mundo, mas Ele pede que nós sejamos livres do mal. Então, quando você orar a oração do Pai Nosso e dizer livrai-nos do mal, não pense que aquilo ali está falando do ladrão, do traficante, do assalto, do acidente de carro, do acidente de moto. O livrai-nos do mal ali é para que o Senhor nos livre das astutas ciladas do diabo que estão ao nosso redor, que está buscando colocar obstáculos diante de nós, colocar obstáculos à nossa fé, colocar obstáculos para que nós venhamos a desanimar. Mas maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Nessa noite eu quero convidá-los a meditar na palavra do Senhor, continuando a falar sobre aquilo que temos falado nesses últimos dias. Crer em Deus, nosso Pai, que nós cremos, nós temos fé, e a nossa confissão de fé está relacionada àquilo como nós vivemos. O que nós cremos é assim que nós falamos, é assim que nós vivemos.
O que nós confessamos é aquilo que orienta a nossa vida. Então não pense que a fé é simplesmente um ato de leitura bíblica, de cantar corinhos, ou de apenas ter uma rotina de culto e de outras coisas. O crer deve dominar toda a sua vida. Crer, a sua fé, a fé que é revelada na Escritura, o ato de Deus ser soberano sobre nós, o ato de Deus nos chamar a respondermos essa soberania de forma positiva, de forma poderosa, de forma obediente, isso tudo se reflete em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos do mais simples ao mais complexo. Deve refletir a glória da graça de Deus em nós. Somos chamados como discípulos para vivermos para a glória de Deus. Então eu quero te convidar à leitura do texto bíblico, primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo de número 5, verso 1 até o verso de número 5. 5 versículos apenas. Nos diz assim o texto: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar. Bendito e soberano Senhor, mais uma vez, Pai, nós queremos elevar nossas vozes em oração a Ti. Senhor Deus e soberano, altíssimo e eterno, que sonde e conhece nossos corações como nós jamais conheceremos. Amado Deus, nos conduz nessa meditação da Escritura. Fala conosco, Senhor. Não apenas em sentido humano que nós queremos falar, Senhor, mas fala conosco com aquela palavra, ó Deus, que ao sair dos Teus lábios, ao sair de Ti, Senhor, e nos encontrar, nos transforma, nos impacta, nos corrige, nos confronta, nos mata aquele velho homem e faz com que o novo homem, a nova criatura, nascida de Ti, tenha mais e mais vigor. Senhor, nessa noite, rega as nossas almas com o Espírito Santo, com a graça, com o Teu amor. Nos conduz, Senhor, em fidelidade a Ti. Ao ouvir a Tua palavra, Senhor, que os nossos corações tremam e temam, que os nossos corações também se rendam, que todo o nosso ser, Senhor, se renda à Tua graça. Em o nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, estou gravando aqui na igreja e eu não sei como vai ficar exatamente o áudio, a imagem, mas independente de tudo isso, por favor, preste atenção na Escritura, preste atenção na mensagem, para que essas coisas periféricas, essas coisas menores, não interfiram naquilo que é o principal, que é que a Escritura, que o texto bíblico chegue a você, chegue ao teu coração. A primeira epístola de João, primeira carta que o apóstolo João escreve, ele está tratando aqui justamente sobre o fato de Jesus ser Deus. Quando nós falamos aqui nas últimas semanas sobre crer em Deus, o Pai, e crer no Pai como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a confissão de fé e o catecismo, ou melhor, o credo apostólico, ele continua na sua linha dizendo primeiro sobre o Pai: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em seguida ele diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho.
E é desse crer em Jesus Cristo, seu único Filho, que João trata na sua primeira epístola. Ele vai tratar sobre Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o soberano entre nós, aquele que habitou entre nós, aquele que nos concedeu, que nos outorgou o seu Espírito Santo, aquele pelo qual nós somos remidos dos nossos pecados, porque ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo feito em forma de homem, encarnando como homem, ele desce até o ato de se fazer servo, morrer na cruz, e isso por nós, para que nós fôssemos remidos dos nossos erros e pecados. Então João, no capítulo 5, quando ele vai tratar sobre esse mesmo Jesus, ele vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É interessante a forma que nós podemos fazer a leitura desse texto como todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e nós podemos pensar também que todo aquele que é nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo. As duas informações, as duas afirmações estão corretas, baseadas nesse mesmo texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus crê que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus não é apenas uma forma religiosa de se referir a um personagem histórico. Crer que Jesus é o Filho de Deus é crer que Deus se fez carne e habitou entre nós. É crer que Deus entrou na vida, na criação, que Deus desceu do trono celeste e se colocou no nosso meio, entre nós. É crer que Ele habitou em nós e entre nós para que nós pudéssemos vê-lo, ter contato, ouvi-lo. Algumas pessoas defendem que Jesus desceu ao mundo para nos conhecer melhor ou entender o que significava ser tentado pelo pecado. Mas eu te falo que o ato de Deus descer a nós não é para nos conhecer, porque Ele nos criou e Ele nos conhece bem. Tudo que está em nós, toda a nossa maneira, toda a característica que há em nós, mesmo nós caídos, mesmo nós pecadores, Deus conhece perfeitamente, absolutamente. Os recônditos da alma, aqueles lugares mais profundos em que a nossa alma esconde os nossos piores sentimentos, ou aqueles lugares onde a nossa alma esconde os nossos mais excelentes sentimentos, todos esses lugares são completamente conhecidos por Deus. Jesus não veio ao mundo para conhecer os homens. Jesus veio ao mundo para dar a vida pelos homens. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Lá no seu Evangelho, o mesmo João, escrevendo o Evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer que veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo aquele que nasce de Deus, ouve a palavra de Deus e crê que Jesus é o Cristo. Crer que Jesus é o Cristo significa crer que os meus pecados foram completamente apagados na cruz do Calvário. Crer que Jesus é o Cristo significa entender que a minha vida está completamente guardada nas mãos daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Crer que Jesus é o Cristo significa dizer que eu posso orar, que eu posso me ajoelhar, que eu posso me colocar diante do Senhor, porque o Cristo já morreu por mim, me remiu e abriu para mim um novo e eterno caminho que me conduz a Deus. Crer que Jesus é o Cristo significa dizer que Deus nos perdoou completamente das nossas transgressões em Cristo Jesus. Crer que Jesus é o Cristo significa dizer que eu sei que a minha vontade não significa coisa alguma, que a minha vontade deve estar absolutamente submissa e obediente à vontade de Deus revelada na Escritura. E que assim eu posso saber qual é a maneira como eu devo me conduzir no mundo, completamente, em todas as áreas do mundo.
Crer que Jesus é o Cristo significa crer que Ele é Rei, soberano sobre nós. Crer que Jesus é o Cristo significa crer que Ele é o bom pastor que cuida de nós. Crer, irmãos, não é apenas acreditar. Eu tenho falado isso, eu tenho insistido nisso, porque às vezes a impressão que dá é que as pessoas não compreendem o que significa crer em Deus, crer em Cristo, crer no Espírito Santo. Aqui é um relacionamento. Aqui há uma vida ligada à nossa vida. Aqui há uma comunhão absoluta e completa entre nós e Deus. E essa comunhão absoluta e completa, ela se mostra, ela se revela em nosso cotidiano, na maneira como nós agimos e vivemos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Somente os nascidos de Deus, somente aqueles que o Senhor fez com que nascesse de novo, somente aqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, podem crer que Jesus é o Cristo completamente, afirmando de maneira total e absoluta que não resta mais nenhuma condenação para nós, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que creem nele, que não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque Cristo já nos outorgou a sua graça, o seu amor, a sua justiça, nos deu uma nova vida, nos deu um novo nome, nos fez uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós cremos em Cristo, e crer em Cristo traz todo esse peso de autoridade, de poder, de alegria, de contentamento, de esperança. Por que nós não estamos desesperados diante de tudo isso que está acontecendo? Eu espero que você, como cristão, como filho de Deus, não esteja. Se você não está desesperado por tudo isso, se você não está morrendo de medo diante de tudo isso, eu só posso entender que você crê que Jesus é o Cristo, que nele está toda a autoridade e que a sua vida pertence completamente a Ele. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Se amamos a Deus e amamos a Cristo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aí aqui começa então os resultados do crer em Cristo. O resultado prático de crer em Deus e de crer em Cristo. Obedecemos. A consequência natural, o resultado natural de crer em Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de crer em Cristo, seu único Filho, o resultado natural disso é obediência, submissão, total desapego de si mesmo e absoluto desejo da presença do Senhor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando nós voltamos para o Decálogo, para os 10 mandamentos, descritos no livro de Êxodo, capítulo 20, a ideia talvez que muitas pessoas tenham é que ali são leis que podem ou não ser obedecidas. Que você escolhe, você decide se vai obedecê-las ou não. Acontece que não é assim. Ali não são leis que podem ou não ser obedecidas. Ali são leis que devem ser obedecidas. Mas para o homem caído, para o homem pecador, para o homem não regenerado, obedecer aos mandamentos de Deus é pesado. Obedecer aos mandamentos de Deus é torturante quase.
porque ele deseja, ele ama as coisas do mundo, ele ama a prostituição, ele ama a vida de bebedeiras, de glutonaria, as festas, as alegrias desse mundo, os prazeres deste mundo. Ele está completamente tomado por esses sentimentos. Então, para ele, a obediência aos mandamentos de Deus é absurdo, é ruim, é tolir a sua vontade, a sua alegria, é impor limites ao seu desejo de prazer, porque não nasceu de Deus. Aos que nasceram do Senhor, aos que conheceram a Cristo, aos que amam ao Senhor Jesus, obedecer seus mandamentos não é pesado. Não. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Obedecer a Deus não é penoso. Obedecer a Cristo, crer em Cristo e viver uma vida de obediência a Ele, não é uma tortura, não é um sacrifício pesado. Só pode ser pensado assim, só pode se falar desse jeito apenas aqueles que não conheceram a Cristo, que não o amam completamente, que não tiveram sua vida completamente transformada pelo Espírito Santo, é que pode pensar que os mandamentos são pesados. Jesus disse claramente e abertamente: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está cansado de quê? Cansados, sobrecarregados. O que cansava e sobrecarregava as pessoas que estavam ouvindo a Jesus? O que é que lhes trazia essa sobrecarga? Simples. Eles estavam sobrecarregados com o peso de obedecer todos os mandamentos, todas as regras, todas as coisas e continuar sem conseguirem alcançar a remissão e o perdão. Os homens não conseguiam se relacionar com Deus porque continuamente eram pecadores que estavam sempre pecando. Não conseguiam ter prazer no Senhor. Não conseguiam ter prazer na lei de Deus. Não conseguiam olhar para a lei e ver algo prazeroso. Era sempre um peso, uma cobrança, algo pesado sobre eles. Os homens, quando não nasceram de novo, e eles olham para toda a Escritura, eles olham para esse livro como sendo um livro de regras. Embora não deixe de ser, mas o pensamento das regras aqui, e o pensamento desse mundo anárquico, o pensamento desse mundo liberal, o pensamento desse mundo que já entrou em absoluta e franca rebeldia contra Deus, contra toda a lei, contra tudo aquilo que se chama de regra. Não querem regras, não querem leis, não querem nada que lhes coloque limites. O pensamento dessas pessoas, ao olharem para a Escritura, realmente deve ser terrível, porque são várias e várias regras e leis que eles não podem compreender e que eles pensam sempre o seguinte: os mandamentos do Decálogo, os 10 mandamentos e as palavras de Jesus são sempre para não faça isso, não faça aquilo, não pode, não toque, não coma, não beba, não faça nada dessas coisas. E eles pensam que é isso que o justifica. Então, eles devem fazer coisas boas para agradarem a Deus, e quando eles fazem coisas ruins, eles estão sendo absolutamente desagradáveis a Deus. Não entendendo que, bom ou ruim, diante deles, o que eles fazem, continuam sendo condenados para sempre, a não ser que creiam em Cristo. E a partir do momento que creem em Cristo, os mandamentos, as suas regras, não se tornam mais pesadas, porque quando nós vamos para Cristo, nós temos os fardos do pecado, todos arrancados de sobre nós. A escravidão do pecado é quebrada.
as correntes que nos prendem aos prazeres deste mundo e nos fazem ser felizes apenas se tivermos prazeres, são quebradas completamente. Crer em Cristo é um renascimento, como ninguém pode fazer. Algumas pessoas acham que ir a uma clínica de reabilitação, ir para um spa, ir para um retiro espiritual, entre aspas, vai fazer com que elas voltem como novas pessoas, não entendendo que é aqui a fonte dessa juventude que você procura, da juventude que as pessoas procuram, do nascer de novo. Esta é a fonte, Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus nos leva a crer não somente numa possibilidade, mas na certeza de que não seremos mais as mesmas pessoas do passado. Porque em Cristo tudo se faz novo. É nele que somos recriados. É nele que nós somos refeitos. E se agora nós não compreendemos isso completamente, é aquilo que Paulo diz. Agora, irmãos, é como espelho. E o espelho ali, na palavra, no texto de Paulo, ele estava se referindo a uma estrutura de latão que era usada como espelho, mas que distorcia a imagem. Não era perfeita. Não havia um espelho de vidro, como nós temos hoje, capaz de nos mostrar que toda a nossa fisionomia de maneira clara. Era borrado, era uma imagem borrada. Agora o mundo olha para nós e ele tem uma imagem borrada do que é a igreja e do que é ser cristão. Porque eles não tiveram seus olhos abertos. Mas um dia eles verão, um dia eles se conhecerão. Mas nós agora já compreendemos muito amplamente, claramente, que não somos mais os mesmos. Nós somos transformados em Cristo Jesus. E porque nós somos transformados, seus mandamentos não se tornam mais pesados. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Nós cremos que Ele veio e nos mostrou a glória do Pai. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, a certeza que nós temos de que Cristo é o Filho de Deus e de que nele nós nascemos de novo. E agora a certeza de que aquele que crê nele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora deixa eu te fazer uma pequena observação aqui. Eu não estou falando de fé dessa forma aberta, sabe? Que as pessoas acham que fé é apenas acreditar. Fé é uma força que eu pratico, é uma meditação profunda, é um entrar em mim mesmo e alcançar a pureza de alguma forma. Então isso é fé. Fé é a certeza de que eu posso fazer, que eu consigo. Fé em mim mesmo. Acreditar em mim mesmo. Isso não é fé. Isso é ilusão. Isso é uma tentativa de construir um ídolo que você possa se apoiar. Isso não é fé. A fé que vence o mundo, talvez até você consiga uma outra coisa aí, mas nunca vencerá o mundo. A fé que vence o mundo está no versículo 5, desse capítulo 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quem vai vencer esse sistema pecaminoso mundano? Quem vencerá? Nas palavras do salmista, no Salmo de número 15, Senhor, quem entrará no teu santo templo? Quem habitará no teu tabernáculo? E quando ele dá ali a lista das coisas que caracterizam aquele que vai fazer isso, você olha para aquela lista e fala, meu Deus, eu não vou habitar no teu tabernáculo, eu não vou entrar no teu santo templo, eu não vou vencer o mundo. Se depender destas coisas que estão descritas no Salmo de número 15, como eu posso vencer, como eu posso entrar na eternidade, como eu posso alcançar a eternidade, se essas são as qualidades, as características que são cobradas daquele que vai entrar no mundo, que vai entrar nos céus. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas aos que temem o Senhor, mas honra os que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que empresta o seu dinheiro o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aí alguém olha para esse texto e diz, não, mas isso aqui são práticas que eu posso fazer. Mas entenda, a pergunta do versículo 1, do verso 1 do Salmo 15, é quem habitará no teu tabernáculo? A resposta para essa pergunta não é uma prática religiosa. A resposta para essa pergunta é esta resposta que João dá no capítulo 5 de João. A resposta que João dá aqui. Esta é a resposta. A resposta de para quem habitará, para quem entrará no seu tabernáculo, para quem morará com o Senhor, para quem estará lá com Ele, é justamente essa. Quem é que vence o mundo? Quem é que passará desse mundo? Quem é que alcançará a promessa do Senhor? Quem estará com Ele? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É crer em Cristo. É crer que Ele é o Filho de Deus. É crer que Ele é o Messias. É crer que Ele nos perdoa de toda a nossa iniquidade. É crer que nele os nossos fardos são arrancados, desabam de nossas costas. É crer que nele a nossa vida é refeita. É crer que nele recebemos um novo nome. É crer que nele nos é preparado um novo lugar. É crer que nele, e absolutamente nele, e somente nele, está guardada toda a nossa certeza de vitória. É assim que vencemos o mundo. É assim que esperamos pela eternidade. Crendo no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. O Filho unigênito de Deus. O único, o perfeito, o eterno, o que estava no princípio, o que estava na criação, que nele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é que sustenta toda a criação com a sua voz, com a sua presença. É ele que torna todas as coisas possíveis. Nele habita toda a plenitude de Deus. Ele, somente ele. É em Cristo que está a nossa esperança. E é em Cristo que nós continuaremos esperando até que Ele venha. Porque Ele nos prometeu, da mesma forma como Ele foi, Ele viria outra vez. E é assim que nosso coração descansa. É assim que nós aguardamos esperançosamente. É assim que nós levamos todos os nossos dias, no meio da pandemia, no meio das crises, no meio da fome, da dor, no meio de tudo que possa acontecer. Diante de tudo isso, nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, virá outra vez para nos levar para Ele mesmo. Creia e descanse. Descanse no Senhor. Isso, o crer em Cristo, nos traz todos esses resultados. É por isso que crer não é apenas uma forma de falar. É por isso que você dizer que tem fé não vai fazer a menor diferença, nem no mundo físico, nem espiritualmente. Mas, se você conheceu a Cristo, se você crer nele, e se ele habita plenamente em você através do Espírito Santo, então você é uma nova criatura. E como nova criatura, você está aguardando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo nos conduza. Vamos orar mais uma vez. Soberano Senhor, Deus eterno, obrigado, Pai, pela Tua palavra que veio a nós. Obrigado pela vida dos Teus filhos que ouvirão esta mensagem, que estão ouvindo nesse instante e que ainda ouvirão, meu Senhor. Que a Tua palavra os alcance, ó Deus, de tal maneira que eles sejam transformados. Senhor, nos conduza à obediência ao Teu nome. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por nos ter revelado Cristo. Senhor, muito obrigado por ter aberto os nossos corações para crer. Muito obrigado, Senhor, por nos ter deixado, permitido, aberto as nossas vidas, Senhor, ter nos chamado para esse Evangelho poderoso. Santo Senhor, muito obrigado, ó Deus,
por ter nos conduzido até aqui. Amado Senhor, nos fortalece, nos enche da Tua graça para suportarmos os dias que estão por vir. Nos conduz, Senhor amado, em sabedoria, em entendimento, em simplicidade, Senhor, em humildade. Senhor, não permita que a soberba tome conta de nossos corações. Não permita que a soberba, Senhor amado, nos impeça de enxergar a Tua graça. Amado Deus, nos faz, ó Deus Santo, amarmos uns aos outros de maneira viva, poderosa, eficaz. Enche-nos com Tua graça. Senhor, tira do nosso meio tudo aquilo que venha a ser impedimento para a Tua glória, para a Tua graça. Impedimento no sentido, Senhor, de que nós não venhamos a enxergar essas coisas porque nós estamos muito presos a outras coisas. Estamos enxergando outras coisas e não estamos vendo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos abre os olhos, meu Senhor, todos os dias. Edifica, Senhor, mais e mais a nossa fé, para que possamos crer e obedecer em nome de Jesus, Teu Filho amado. Te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa noite, debaixo da graça de Deus.